Olá pessoal, então a nossa aula hoje vai ser sobre teste de hipótese, só que agora nós vamos comparar as médias de duas amostras, tá? Então vamos supor aquele exemplo dos carros, né? Vamos supor que os carros tenham pesos diferentes entre os carros manuais e automáticos. Então nós queremos testar se os pesos dos carros automáticos são iguais aos dos carros manuais. Então a nossa hipótese H0, na aula passada a gente testou uma média populacional em relação a uma média amostral. Agora nós temos duas médias amostrais, tá? Então a gente tem uma média de peso do carro automático e uma média de peso do carro manual. Então nós queremos saber se os carros têm o mesmo peso ou são diferentes, tá? Então nossa hipótese H0 é que a média de peso do carro manual menos a média automático menos a média de peso do carro manual é igual a zero. Ou seja, os carros têm o mesmo peso. E se eu rejeitar a hipótese H0, a hipótese alternativa é que a média do automático menos a média do manual são diferentes de zero, ou seja, essas médias são estatisticamente diferentes, né? Nós vamos usar um nível de significância de 0,05. Então, o que significa? Que quando eu olhar o p-valor lá, se ele for maior que esse valor aqui, ou for 0,006, ou maior que 0,05, eu aceito a hipótese H0. Se ele for menor que 0,05, significa que o meu teste T caiu lá na pontinha da curva e eu vou rejeitar a hipótese H0 e vou aceitar a hipótese alternativa, né? Só um detalhe nesse teste, que quando eu vou comparar duas amostras, eu preciso testar se as variâncias deles são estatisticamente iguais ou desiguais, tá? Isso aí vai ser uma próxima aula, nós vamos ensinar a fazer esse teste. Então, se as variâncias são estatisticamente iguais, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, esse aqui é o teste T calculado, né? Esses que são os graus de liberdade, que vai basear na tabela lá, né, do T. Aqui essa parte inferior da fórmula aqui, né? Então eu vou calcular o teste T, o tabelado, e o calculado vai ver se ele é maior ou menor que o tabelado, né, como é ensinado na aula. E se as variâncias são estatisticamente desiguais, tem uma outra fórmula que é utilizada, tá? Seria essa fórmula aqui. Então nós vamos fazer dos dois jeitos, vocês vão ver que vão dar valores diferentes de T, porque uma considerando variâncias iguais e outras variâncias desiguais, tá? Então, quando for fazer um teste T para comparar duas médias amostrais, tem que fazer o teste para ver se as variâncias são estatisticamente iguais ou desiguais. Então, vamos lá no R, né? Então, como nós vamos utilizar o arquivo carros, então a primeira coisa tem que mudar o diretório, né? Então, mudar o diretório, então nós vamos deixar aqui no diretório onde está gravado o arquivo. O meu está aqui no D curso R, onde está aquele arquivo txt, tá? Então vamos chamar o arquivo aqui, né? Então vamos digitar carros, tem essa função para chamar um arquivo, né? Read.table, abre parênteses, né? File, aí põe o nome do arquivo, que é igual a carros.txt, fecha aspas. Reader, né, que é o cabeçalho, e separado igual por tabulações. Então T, fecha aspas aqui, e fecha parênteses aqui, ó. Então é carros, read.table, file igual a carros.txt, header H é T, né, e separado por tabulações. Então vou dar um enter, né, a gente deu um enter aqui, e agora eu vou fazer o attach para não ter que ficar digitando o nome das variáveis. Então attach carros, é o nome do arquivo, tá? Então nós temos os carros. Então agora uma função que eu vou colocar é aquela função que a gente já tinha visto, é aquela taple, né, que a gente consegue fazer quando eu tenho dois conjuntos de variáveis no mesmo conjunto de dados. Então, por exemplo, taple o peso, que é a variável que eu quero, né, em função da variável manual ou automática. Nosso arquivo chama man.auto, tá? E eu quero a média. Então, ela vai me soltar a média. Essa função aqui, ó, ela vai soltar a média do peso em relação a essa variável manual man.auto, né? Então, ou seja, essa variável ela tem manual e automático. Então, ela vai me soltar a média de peso do manual e a média de peso do automático. Então, vou dar um enter aqui. Ó, então, ela fez para nós a média de cada conjunto aqui, tá? Então, se a gente olhar, ó,
o carro automático, a média de peso é 3.250, né? E a média do manual é 3.196. Agora, será que essas médias são estatisticamente diferentes, né? A amostra ela é diferente, mas ela veio de uma população, então a gente tem que testar se isso aqui, a gente já viu que toda vez que eu faço uma amostragem eu tenho um erro, então essa diferença aqui pode ter sido ao acaso. Então nós temos que testar se elas são estatisticamente diferentes, tá? Então nós vamos fazer o teste T, é t.teste, é a mesma função que a gente fez na aula passada sobre o teste T de uma amostra, né? Só que agora é o peso e a gente vai colocar aquele tiozinho lá, ó, que significa o peso em função de manual automático, que nós já vimos também em aulas anteriores, tá? Então eu vou fazer o teste T para peso, só que comparando a variável o carro manual versus o carro automático, tá? Então vou dar um Enter aqui, ó, então ele fez o teste. Esse primeiro teste de Welch aqui é considerando variâncias desiguais, então ele está usando essa fórmula aqui primeiro, ó. Ele está usando essa fórmula aqui, tá? Então considerando variâncias desiguais, ó. O T calculado por aquela fórmula lá deu esse valor, né, os graus de liberdade, e o p-valor deu 0,8034. Então, ou seja, é maior que 0,05, tá? Então, não existe diferença entre o grupo A e a média do grupo A e a média do grupo M. Ou seja, apesar de ter dado essa diferença aqui, ó, esses dois grupos são estatisticamente iguais, né? Então, a gente aceita H0 e conclui que o carro manual ele tem o mesmo peso do carro automático, tá? Agora vamos fazer, considerando variâncias iguais. Vou apertar a setinha para cima aqui, a função volta à função que eu tinha digitado anteriormente, né? Então é a mesma função, só que agora eu vou colocar aqui, ó, var.equal. Então mostrando que a variável é igual true, né? Então aqui, ó, eu vou comparar, fazer um teste T para a variável peso em relação ao manual e automático, considerando variâncias estatisticamente iguais, tá? Então vou dar um Enter. Ó, ele fez a mesma coisa, então estão vendo? O T ficou um pouquinho diferente, aqui deu 0,25 e aqui 0,21. O grau de liberdade também mudou um pouquinho e o p-valor também mudou. Mas o p-valor continua aqui sendo não significativo, ou seja, maior que 0,05, tá? As médias são as mesmas, né? Então, considerando as variâncias também estatisticamente iguais, conclui que não existe diferença entre o grupo manual e o grupo entre os carros automáticos e os carros manuais em relação ao peso, tá? Então esse é o teste hipótese quando eu quero comparar duas médias, tá? Na próxima aula nós vamos ensinar como testar para ver se as variâncias são iguais ou diferentes. Então até a próxima aula.